Fala galera, tudo bem? Eu sou o Lucas da FGTech e hoje eu tô aqui pra falar do SteelSeries Siberia 200. Esse daqui é um headset gamer bem versátil, compatível com Windows e Mac, então chega de enrolação e vamos dar uma olhadinha nele mais de perto. Então pessoal, vamos começar pela parte da frente da caixa aqui, como de praxe a gente já tá acostumado a fazer, tá? Então aqui a gente já vê de cara um layout do nosso headset sendo exibido aqui meio que de lado, tá? E aqui embaixo a gente tem então o logotipo do Windows e do Mac. O logotipo na verdade não, né? Ele tá nos mostrando a compatibilidade, inclusive bem pequenininho, pela câmera não vai dar pra ver. Mas então ele tá nos mostrando aqui que esse headset é compatível com o Windows e também compatível com o Mac, tá? Pra galera que tem Mac aí, quer jogar, quer um headset maneiro, esse daqui é uma excelente opção. Então aqui a gente tem o logotipo da SteelSeries Siberia 200 aqui, que é o modelo dele, tá? Aqui a gente tem algumas características dele sendo exibidas aqui embaixo. Na parte de trás, basicamente a mesma coisa, layout do headset com características apontando aqui sobre a construção e características técnicas dele, né? Isso daqui tudo eu vou ir falando depois durante o vídeo. Então vamos abrir aqui a caixa dele e ver o que acompanha o produto. Galera, então já com a caixa aberta e o produto fora da caixa, tá? Eu já nem mostrei ali o que acompanha, porque é só o manualzinho do usuário mesmo. Então aqui eu já tô com o produto em mãos, tá? Então aqui a gente vê de cara aí, já vamos falar um pouquinho sobre a construção dele. Na haste dele, a gente tem aquela haste da qual é aberta e aqui a gente tem o nosso, digamos assim, regulador aí pro tamanho da nossa cabeça, tá? A gente não tem aquelas hastes flexíveis do qual a gente puxa aqui e a gente consegue ajustar de acordo com o tamanho da nossa cabeça. Então esse headset que ele é meio que... esses modelos são meio que são feitos para serem universais, né? Então a gente coloca ele aqui na cabeça e essa hastezinha aqui ela vai se ajustar de acordo com o tamanho da nossa cabeça, tá? Sobre a construção dele aqui, eu achei uma construção até que bem boa, tá? Na estética dele eu achei ele um headset bem bonito. Aqui nas earpads dele, são earpads de courina, tá? Não é tecido. Eu até que gosto desse material, apesar de eu preferir tecido, tá? Aqui na parte da haste de ajuste dele, nessa parte que sobe aqui, inclusive até dá pra tirar ela aqui pra fora, que ela é presa por dois elásticozinhos aqui. A gente tem essa parte aqui em laranja, que é uma espécie de veludo, tá? Isso aqui parece na verdade um veludinho aqui, isso me lembra até, sei lá, tapete de casa de vó, em questão da cor. Mas eu achei bem bacana, tá? Ele parece ser bem confortável, ainda não coloquei ele na cabeça pra testar, eu sempre faço o teste aí depois do microfone. E aí nisso eu já falo sobre conforto, reprodução de áudio, gravação do áudio dele. E falando em gravação do áudio, aqui a gente tem o nosso microfonezinho que é retrátil e ele também é maleável. A gente pode ajustar ele aí de acordo com a nossa boca para que fique melhor aí, se a gente quiser, por exemplo, deixar o áudio mais perto e tal. Lembrando que então esse daqui, ele é um microfone unidirecional, tá? Com a sensibilidade de menos 38 decibéis. Eu achei esse número bem alto, né? Na verdade bem alto, bem baixo, ou seja, ele tá bem alto para baixo, né? Então tipo, eu achei que esse número assim de menos 38 decibéis achei bem baixo. De acordo com o site da SteelSeries, ele não possui cancelador de ruídos, tá? Então, talvez ele seja um pouquinho baixinho, mas depois a gente faz o teste ali e eu confirmo isso pra vocês. Quanto ao cabo dele, ele tem um cabo que não é de borracha, mas também não é de malha trançado. Ele é um cabo que lembra um pouco aqueles materiais utilizados em cabo flat, tá? Que a grande maioria do cabo flat aí que a gente encontra, eles não são feitos de borracha. Eles são feitos em um material que realmente eu não sei dizer o certo que material é esse. Mas pra mim, na minha opinião aí, pessoal, ele é mais resistente do que a borracha padrão. Ele é um material que é difícil de rasgar, ele é difícil de arrebentar. Então, na borracha padrão aí, a gente tem um jeito bem fácil aí, né, de rasgar. Depois a gente tem então o nosso splitter, digamos assim, que é embutido no cabo, que ele faz as nossas duas ponteirinhas P2, tá? Uma para o microfone e uma para reprodução de áudio. Quando a gente tem esse splitter, o cabo se divide em duas partes e cada partezinha fica mais fininha. Então isso daqui é bom que a gente tenha um cuidado muito bom, tá? Realmente, esse cabinho aqui nessa parte, ele é bem fininho, então isso daqui deve ser muito fácil de estragar. Então, por favor, se vocês forem adquirir esse headset, cuidem essa parte aqui, tá? Nas laterais dele, aqui na parte de trás das nossas earpads, a gente tem então o logotipo da SteelSeries e aqui a informaçãozinha dizendo se é o lado esquerdo ou direito com o nosso clássico aí R ou L, né? De right and left. E aqui na parte de cima do nosso ajuste aqui na cabeça, a gente também tem o logotipo da SteelSeries, não é em alto relevo e essa parte é feita em tecido, tá? Então a gente tem esse tecido aqui em cima e essa espécie de veludo aqui em laranja aqui embaixo. Quanto ao cabo dele então, já falamos sobre o material, ele é um cabo de 1,80 m, tá? E ele tem esse controlezinho de volume aqui embutido no cabo, tá? Esse controle de volume na verdade ele é bem simples, não sei se vai dar pra ver aí, mas a gente tem aqui um botãozinho na parte principal dele que é pra mutar o microfone. Então a gente pode mutar ou desmutar ele direto por esse botão. E na lateral direita dele aqui, então, a gente tem o nosso controle de volume, tá? Esse controle de volume aqui, ele tem um limitador, então a gente vai saber quando ele estiver no mínimo ou quando ele estiver no máximo, que eu acho bastante interessante, porque eu não curto aí headsets que não tem limitador.
na nossa bolinha aqui de rodagem, né? Então é isso aí, galera. Agora vamos fazer o teste de reprodução de áudio dele e gravação do microfone para ver como ele se sai. Então, pessoal, o áudio que vocês estão ouvindo aí agora é o que está sendo gravado aí diretamente pelo microfone desse headset, tá? Vamos começar então falando sobre o conforto dele, tá? Em relação ao conforto, eu achei ok, tá? Ele é um headset sim confortável, porém, em opinião pessoal, eu, por exemplo, gosto de headsets que, tipo assim, fechem a nossa orelha, né? Tipo assim, nos tirem do mundo real, digamos assim. Então, tipo assim, é um headset que isola bem, do qual quando a gente coloca na cabeça, a gente não consegue ouvir basicamente nada do ambiente externo. Não é o caso desse headset aqui. Infelizmente, nessa questão de isolamento aí, ele acaba deixando um pouquinho a desejar, porque quando a gente coloca ele na cabeça, por mais que ele acabe fixando bem, a gente consegue sentir que tem uma parte aqui embaixo que fica meio que aberta, tá? Mesmo testando assim sem óculos e tal, porque eu uso, como eu tenho que usar óculos, mesmo testando sem o óculos assim, ele ainda assim deixa um pouquinho a desejar nessa questão aí de isolamento. A gente consegue perceber então que tem uma parte dele aí que fica meio que pra fora, que a gente consegue ouvir o ambiente externo, e isso pra mim pessoalmente acaba me incomodando um pouco, tá? Em relação a ele isolar bem o ambiente, assim, se o ambiente externo consegue nos ouvir. Esse também é um ponto que ele deixa um pouquinho a desejar, talvez até mesmo seja pelo fato de que ele não se encaixa bem na orelha, ele não faz aquela pressão que tem que fazer, então ele acaba vazando um pouco do áudio para o ambiente externo. Então, para quem tiver à nossa volta, provavelmente vai conseguir ouvir aí, dependendo da distância, até mesmo nitidamente o que a gente está ouvindo no headset, tá? Para mim, pessoalmente, isso é um problema, eu não gostaria disso, mas talvez nem para todo usuário isso acabe incomodando, beleza? Agora, em relação à gravação do microfone dele, eu achei boa, tá? Talvez pelo fato aí de que ele não possui isolador de ruído, eu achei que isso deixou um pouquinho a desejar. Vocês podem ver que fica um chatinho de fundo aí, e isso pode acabar estragando um pouquinho aí a nossa experiência em jogos aí, conversando pelo Discord, pelo Skype, seja lá como for. Nada também que não possa ser resolvido se a gente baixar um pouquinho da sensibilidade através do painel do Windows ali. Se a gente chegar no painel e colocar ali, por exemplo, menos 10 decibéis, o ruído some, a nossa voz fica um pouquinho mais baixa, mas pelo menos o ruído some, e esse problema aí se extermina, né, digamos assim. Em relação aí, então, à reprodução de áudio dele, cara, a reprodução de áudio eu gostei bastante, tá? O palco sonoro dele eu achei muito bom também, isso pra mim foi um ponto extremamente positivo. Agora, em relação aos graves, cara, os graves pra mim foi uma das coisas que me chamou a atenção. Ele tem um grave bem forte pra galera que gosta de ouvir música, gosta de ouvir eletrônica, música pesada no PC e tal, gosta de ver filme, principalmente pra filme é muito bom. Então, tipo, ele tem grave bem fortes, e além dos graves serem fortes, eles são bem nítidos, eles não distorcem em nenhum ponto. Então, isso pra mim é um ponto assim que eu considero fortemente na hora de pegar esse headset. Ele tem um palco sonoro muito bom pra jogos, isso também é bem legal, principalmente pra jogos de ação, onde tenha muitas cenas de ação com tiroteio e tal. Isso aí acaba sendo bastante legal, principalmente em explosões e tal, que fica aquele grave no ouvido. Eu pessoalmente acho isso muito bacana. E ele também se sobressalta também um pouquinho nos agudos, tá? Ele tem agudos um pouquinho fortes, talvez isso acabe incomodando alguns usuários, né? Dependendo aí de quem for usar, mas eu acredito que esses agudos aí foi meio que proposital pra gente ter uma maior nitidez aí na voz dos nossos amigos quando a gente estiver jogando, porque é um problema clássico que a gente passa. Por exemplo, eu quando jogo bastante aí, jogo bastante online, converso com o pessoal no Discord, às vezes tem o microfone de alguns amigos que estão meio alto, e aí, tipo, às vezes o volume do jogo, por mais baixinho que eu deixe, acaba sobressaindo o microfone da pessoa que eu tenho que estar ouvindo, né? Então, eles ressaltaram um pouquinho dos agudos aí, porque, como a galera já tá cansada de saber, aí agudo no headset aí é a voz que a gente vai ouvir dos personagens, seja lá dos personagens, do ambiente, dos amigos que a gente estiver conversando, enfim. Então, eles meio que deixaram aí o grave mais ou menos na mesma sequência aí do agudo, tá? Em relação aos médios eu achei uma parte bem balanceada, assim, eles ficam, como pode-se dizer mesmo, médio, né? Então, em nenhum desses pontos o que eu achei bacana é que ele não extrapola o limite, né? Então, nenhum desses pontos aí ele acaba distorcendo o volume, ele não distorce nenhum ponto, por mais que a gente coloque ele 100% no PC e 100% no headset aqui, ele não extrapola nenhum ponto, os graves continuam bem limpinhos e tal, os médios continuam limpinhos. Talvez no volume máximo o agudo acabe incomodando um pouco, dependendo do usuário. Pra mim incomodou um pouquinho, eu não curto muito agudo, eu gosto de ouvir grave mesmo, mas isso é uma questão pessoal, tá? Então fica isso aí, galera. Em relação ao microfone, a gente também já não tem muito o que ser dito. Você tem que tirar as conclusões próprias. Como eu já disse, o que vocês estão ouvindo aí agora é o volume, o áudio que está sendo gravado aí pelo microfone do headset aqui, e a gente nunca faz alteração nenhuma. Liga o gravador do Windows e grava assim mesmo. I feel paralyzed.
Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, pode deixar ali embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Valeu e até a próxima!